Queridos, aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. E antes de abrirmos a palavra, nós queremos orar mais uma vez. Como estamos? Pai querido que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Mais poder do Espírito Santo. Uma maior porção. Para entendermos o propósito, a missão, a razão de vivermos nesta terra. Sabemos que o Senhor nos colocou aqui não só para vivermos 50 ou 70, 80 anos. O Senhor tem uma razão, um propósito. Por que o Senhor nos colocou aqui? Por que o Senhor enviou Jesus, teu Filho amado, a esta terra? Abre a nossa mente para entendermos o teu propósito e nos dispormos a cumprir com este propósito. Que seja a razão da nossa vida. Abre a nossa mente para a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, a mensagem para hoje é o hobby de fazer amigos para Jesus. Pode existir um hobby melhor do que esse? Vocês encontram os mais diferentes e estranhos hobbies no mundo, não é? Existe o hobby de colecionar selos, existe o hobby de hiking, escalar montanhas, ou de biking, de usar a bicicleta, existe o hobby de motocicleta, os motoqueiros, existe o hobby de pescar. Tem gente que ama pescar. Eu tenho um amigo lá em Boston, que ele sai lá de Boston e vem aqui pelo lado da Carolinas, aqui, Norte ou South Carolina, vem pescar. Investe dinheiro. É o hobby. Quando a pessoa tem um hobby, ele não conta quanto custa aquilo, não é? Não conta quanto custa. Qual é o teu hobby? Qual era o hobby de Jesus? Não, Jesus não tinha hobby. Não, Jesus era um ser humano. Jesus era um ser humano inteiro, como você, como eu. Qual era o hobby de Jesus? Queridos, quero que você abra a sua Bíblia agora nesse momento, em João capítulo 15 e o verso 15. João capítulo 15 e o verso 15. Que nós vamos ler. João 15, 15. Vamos ler o verso 14 e 15. Todos acharam? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Que linda mensagem de Jesus. Já não estou chamando você de servo, eu estou chamando você de meu amigo. Querido, ser amigo de Jesus, ser amigo dos amigos de Jesus, você quer uma coisa melhor do que isso? Ser amigo dos amigos de Jesus? Jesus Cristo disse: eu digo para vocês tudo o que eu pretendo fazer, todos os meus planos, porque vocês não são servos, vocês são amigos. Eu estou partilhando com vocês a minha amizade e os meus planos, para que vão e deem fruto. Deus quer que você produza fruto. Árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra. Mas árvore que dá fruto, recebe muita pedrada. E Deus quer que você produza fruto. E em consequência você vai receber muitas pedradas, muita perseguição, porque você dá fruto. Mas nós temos que dar fruto. No livro Atos dos Apóstolos, na página 7,
diz assim que a igreja é um instrumento de Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para salvar. E quando Deus fala igreja, não está falando do prédio, das paredes, está falando de você e de mim, dos membros. Nós fomos organizados para salvar. Os que estão salvos, salvam. Eu coloco assim um ponto de interrogação naqueles que dizem, eu estou salvo em Jesus, mas nunca salvou ninguém ainda. Ao vir hoje, é 1 hora de casa até aqui, de carro, e a Leila estava lembrando. Ela estava lembrando. Ela começou a falar sobre isso. Eu me lembro de uma jovem chamada Volkslânia, vizinha da nossa casa, era a oficina do pai dela. E ela começou a estudar piano com a Leila, e depois a Leila ofereceu para estudar a Bíblia com ela e com a família. Nós fomos até a casa, fomos estudar a Bíblia com eles, e hoje ela é uma fiel filha de Deus, serve a Deus ali na cidade de Manaus. E ela também, eu estou colocando aqui no meu sermão aquilo que a minha esposa me falou na vinda para cá, ela sem saber o que eu ia pregar hoje, né? Eu não falei para ela qual seria o assunto. Ela disse, você se lembra também da Bibiana? A Bibiana foi uma jovem que nós encontramos no mall. Para quem está no Brasil, é shopping, não é? No shopping, estávamos caminhando pelo shopping e de repente, lá perto de Bridgeport, em Connecticut, ela estava numa vitrine olhando a maçã do amor, e a Leila também gosta muito da maçã do amor, e ela parou perto, nós, e essa Bibiana estava na frente olhando, e nós percebemos que ela estava falando em português com o esposo, e estava grávida, estava esperando um baby. E o hobby da minha esposa é fazer amigos. Ela não tem outro hobby. Aliás, tem outro hobby que é cozinhar, não é? Fazer amigos e fazer quitutes, fazer comida gostosa para agradar os amigos e levar para os amigos. Hoje ela já trouxe muita comida aqui para o almoço de hoje. É um hobby da minha esposa, é a cozinha. Ela passa a semana toda cozinhando para dar. A gente não come tudo isso não, é para dar, é para distribuir para a igreja. Queridos, além do hobby de fazer amigos, é o hobby de cozinhar. Então ela fez amizade com a Bibiana já ali, começou a conversar com ela e já disse, nós vamos fazer para você um baby shower. Nós vamos para você uma festinha, para você receber tudo que você precisa para o nascimento desta criança. E assim foi. Marcamos na igreja de Bridgeport a festinha, o baby shower. E ela recebeu ali tudo o que precisava de presente para o nascimento do bebê. E aí começou a estudar a Bíblia com ela. E hoje ela é uma fiel filha de Deus que está firme na fé ali na igreja de Bridgeport, em Connecticut. Queridos, para que você serve? Para que nós servimos se não for para salvar? Salvar almas. Amém. Usar o hobby que temos, usar os gostos que temos para atrair pessoas para Jesus. Fazer amigos para Jesus. Eu li um pensamento que diz assim, amigo é um presente que você dá a si mesmo. Bonito esse pensamento. Mas incompleto, porque amigo não é só um presente que você dá a si mesmo. Amigo é um presente que você dá para Jesus, porque você faz amigo para Jesus. Você não vai querer ser como aquele ancião de igreja que viveu durante anos numa cidade, ancião da igreja, líder, e tinha um vizinho de quem ele era muito amigo, comiam juntos, mas nunca falou da igreja, nunca falou de Jesus para esse amigo. E um dia este ancião se mudou, foi para uma outra cidade. E um dia o ancião, indo para a igreja, a sua igreja, nesta outra cidade,
depois de um bom tempo, encontrou lá quem? O seu amigo, na igreja. E o amigo ficou surpreso. Falou: fulano, você é aqui? Eu falei: sim, eu sou da igreja adventista. E você, o que está fazendo aqui? Eu falei: eu sou também da igreja adventista. E o amigo disse para aquele ancião: por que você morou tantos anos lá naquela casa e nunca me falou da sua igreja? Depois que você se mudou, os próximos que moraram ali me abriram a Bíblia, me falaram de Jesus, eu fui convertido, fui batizado, hoje sou membro da igreja adventista. Mas por que você nunca me falou? E aquele ancião disse: eu tinha medo de perder a sua amizade. Queridos, como medo de perder a amizade? Se nós somos de Jesus, nós fazemos amigos para Jesus. Não vamos esconder, porque realmente a missão nossa é salvar. Os salvos salvam. A igreja é um instrumento apontado de Deus para salvar pessoas. E você vai usar os seus talentos, vai usar o seu hobby. Se você tem o talento de cozinhar, você faz aqueles deliciosos pães e você distribui na sua vizinhança. Você prepara um bom jantar e convida as pessoas vizinhas para virem comer com você. Quem não aceita um bom convite para comer uma boa comida de graça? O culto de pôr do sol, as pessoas, isso grava na mente das pessoas: pôr do sol, pôr do sol. Você convida: olha, você está convidado para jantar conosco sexta-feira no pôr do sol. Pôr do sol, essa é uma expressão que chama atenção, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir esta expressão, pôr do sol. E no pôr do sol a gente canta, a gente ora e a gente come juntos. Queridos, isso marca, você usa o seu hobby, o seu talento para atrair almas para Jesus. A mais impressionante característica na vida de Jesus era a sua capacidade de fazer amigos. Onde ele ia, ele fazia amigos. Jesus conversava com as pessoas, intencionalmente se aproximava das pessoas. Você já ouviu falar de amigo interesseiro? A palavra, a expressão amigo interesseiro é uma expressão pejorativa. Isso aí é um amigo interesseiro. Pois bem, eu quero falar do lado positivo, o aspecto positivo de ser um amigo interesseiro. Porque Jesus era assim. Jesus se aproximava das pessoas intencionalmente para levá-las à salvação. Intencionalmente. Ele se aproximava delas, fazia-lhes o bem, curava-as, alimentava-as e então dizia: siga-me. Não era sem propósito. Não era dar de comer só por dar de comer. Não é vestir o nu só por vestir o nu. Queridos, seja a caridade que nós fazemos, seja a amizade que fazemos, tudo que nós fazemos tem que ter um propósito: levar as pessoas para Jesus. John Wesley, o fundador da igreja metodista, se inspirou no exemplo de Jesus e se propôs a viver como Jesus vivia, fazendo amigos para Jesus. John Wesley que escreveu assim: fazer todo o bem que puder, por todos os meios que puder, por todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todo o tempo que puder, a todas as pessoas que puder, sempre e enquanto puder. Esse é o lema. Por isso John Wesley fundou uma igreja que se tornou uma potência no mundo. Lembrando que Ellen White foi batizada e convertida primeiramente aonde? Na igreja metodista. Por isso ele conseguiu mover o mundo para Jesus. Uma senhora chamada Jane recebeu um convite na sua casa pelo correio. Era o convite para um seminário do Apocalipse. Ela abriu aquele convite, sentou na sua poltrona e começou a ver aquele convite, mas ficou assustada, porque ela estava estudando a Bíblia há 6 meses e gostava de estudar a Bíblia.
mas ela se assustava com os bichos de 7 cabeças e 10 chifres do Apocalipse. E quando ela viu aquele convite assim, ela achou muito estranha, e mais, ela não conhecia o palestrante, ela simplesmente amassou aquilo e jogou no lixo. 3 horas depois, chegou na casa dela uma amiga dela chamada Bárbara. E a amiga bateu papo com ela, riram juntas e depois disse: olha, o pastor da minha igreja, que é muito amigo meu, ele vai começar agora um seminário para estudar as profecias do Apocalipse. Eu trouxe um convite para você. Entregou em mãos para ela. E ela abriu o mesmo convite que ela tinha há 3 horas atrás jogado no lixo. Ela abriu o convite e disse: eu vou com você. E continuou indo. O que fez a diferença entre aquele convite que foi amassado e jogado no lixo, e o outro mesmo convite que ela recebeu e disse: eu vou com você? O que fez a diferença? A amizade. Há pessoas que pensam que as pessoas vêm para a igreja por causa da doutrina, por causa do Apocalipse, ou por causa do Daniel, Não, queridos. As pessoas não vêm para a igreja, na maioria das vezes, por causa das doutrinas. São puras, são verdadeiras as doutrinas? São, mas não é por causa das doutrinas. Elas vêm por causa da amizade. Amizade. Por amizade, a pessoa até vai para o céu. Por amizade. E o que é cristianismo? Amizade com Jesus. Cristianismo não é doutrina. Cristianismo é amizade com Jesus. Tanto é que as pessoas são salvas antes de conhecer qualquer doutrina. A pessoa se apaixonou, conheceu Jesus, se apaixonou por ele, está salva. Quantas doutrinas ele aprendeu? Nada ainda. Mas ele já está o quê? Salvo. Primeiro Jesus salva. Depois ele vai te ensinar as doutrinas. Mas a salvação é uma amizade íntima com Jesus. E nós temos que aprender que as pessoas vêm para a igreja por amizade e elas permanecem na igreja por amizade. A estatística mostra que pessoas que vêm para a igreja, mas elas não, dentro dos 2 primeiros anos que ela está na igreja, ela não desenvolve pelo menos 5 amigos, não permanecem na igreja. Se nos 2 primeiros anos ela não desenvolver pelo menos amizade com 5 amigos da igreja, ela não vai permanecer, porque ela vai sentir uma falta muito grande das amizades lá de fora. Amizade, o hobby de fazer amigos. Queridos, fazer amigos, em Provérbios capítulo 18, verso 24. Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 18 e o verso 24. Vamos ler lá. Provérbios capítulo 18 e o verso 24. Aqui nós lemos: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que irmão. Tem amigo que você busca e pede ajuda, é o primeiro nome que vem na sua mente. Não é do seu irmão carnal, não é do seu tio, não é do seu primo, mas tem muitos nomes que vêm na sua mente. Em primeiro lugar é o nome de um amigo, porque existe amigo mais chegado do que o irmão. Fazer amigos para Jesus é muito melhor, porque a gente está fazendo amigos para a eternidade. São amizades eternas que você vai levar para o céu. Agora veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, os versos 19 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e os versos 19 a 23. Quando acharem, vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e os versos 19 em diante. Veja a estratégia, veja como o Espírito Santo que dirigiu a vida de Jesus, veja como esse mesmo Espírito Santo dirigiu a vida de Paulo. Paulo usava a mesma estratégia de Jesus. O que é que ele disse aí? Capítulo 9, a primeira carta aos Coríntios, verso 19 em diante. Porque sendo livre para com todos, eu me fiz o quê? Servo de todos para ganhar ainda mais.
amigo que não serve, faca que não corta, que se percam, pouco importa. Vou repetir, isso é um pensamento gaúcho, não é? Amigo que não serve, faca que não corta, que se percam, pouco importa. Amigo é para servir mesmo. Amigo é para socorrer com dinheiro, com comida, com carro, com tudo. Com tudo. Amigo não mede esforço. Mas você vai sair daqui e vai lá em tal lugar, 1 hora daqui, 2 horas. Sim, eu vou, porque o meu amigo está precisando. Ponto final. Não precisa falar mais nada. Queridos, Paulo se fazia de servo para ganhar mais almas para Jesus. E o que mais Paulo fazia? Verso 20. Eu me fiz como judeu para os judeus. Quando Paulo não estava com os judeus, ele não se fazia de judeu. Ele se fazia de grego com os gregos, ele se fazia de romano com os romanos, mas com os judeus ele se fazia de judeu também. Porque ele não queria criar barreiras, ele queria ganhar almas para Jesus. Para você ganhar almas para Jesus, você não diz assim, eu sou assim, ponto final. Se você quiser, me aceita assim. Não, você não vai ter amigos. Você tem que ceder em tudo que você pode ceder. E você não vai falando o que vem na sua mente, o que dá vontade de falar, não. Porque Jesus, ele teria espantado os discípulos se dissesse tudo o que ele pensava. Toda a verdade. Jesus disse o quê? Há muita coisa que eu quero vos dizer, mas não podeis suportar agora. Às vezes nós queremos despejar tudo em cima da pessoa já nos primeiros encontros, no início da amizade. Você tem que ir devagar. Ah, mas eu não concordo com o que ele falou. Mas você não fala que não concorda. Você engole aquilo e espera o tempo que o Espírito Santo vai mostrar, a hora de você explicar para ele. Você vai assistir o funeral e as pessoas não creem como você crê. E a pessoa começa a falar que, não é? Aquele ente querido que morreu já está no céu e já está lá. Você não vai falar nada. Você espera, não é um momento. Espera um momento. Fique primeiro bem amigo. Desenvolva a credibilidade primeiro, para que essa pessoa confie em você. E você vai soltando a verdade aos pouquinhos, para você ganhar um amigo para Jesus e não espantar o amigo. Paulo dizia aqui, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 20, eu me fiz judeu com judeus para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Paulo estava debaixo da lei? Não. Mas com os judeus ele fazia de conta que estava debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? É praticar todas aquelas festas que não tinham mais valor, porque pertenciam à lei cerimonial. Aquelas festas com a morte de Cristo, a lei cerimonial perdeu a utilidade, porque a lei cerimonial apontava para Cristo, mas os judeus que não receberam a Cristo continuavam praticando. Então Paulo, quando estava com eles, também praticava, sabendo que não tinha mais valor, mas se fazia de judeu, se fazia como estando debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Agora o verso 21. Para os que estão sem lei, como se ele estivesse sem lei. Eu já fui assistir uma festa numa maçonaria, porque os meus amigos médicos eram maçons. Eu estava estudando a Bíblia com alguns deles, e eles me convidaram para a festa da maçonaria. Não era para ser maçom, convidaram para uma festa social. Fui lá, comi com eles e continuei estudando a Bíblia com eles. Ou seja, queridos, nós temos que usar os dons e talentos que Deus nos deu para atrair almas para Jesus.
E aqui diz ainda, estamos lendo o verso 21 agora, né? Verso 21. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Como é que você entende este verso? Você está numa festa, o pessoal está bebendo, você foi convidado para a festa, você está ali, todo mundo bebendo, você vai beber também? Não. Mas você está ali, parece que você está bebendo também, porque você está ali naquela festa. É o que Paulo está dizendo. Para os que não têm lei, eu estava ali como se não tivesse lei. Arriscando a minha reputação? Sim. Um fariseu da igreja que visse você ali, não poderia tirar uma fotografia e depois levar para a comissão e dizer, olha aqui onde ele estava. Sim, eu estava lá mesmo, salvando almas, ganhando amigos para Jesus. Queridos, vejam aqui agora o verso 22. Fiz-me como fraco para com os fracos. Paulo era fraco? Não, ele era um dos mais fortes apóstolos de Jesus. Para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E agora o verso 23, Paulo diz, eu faço isso por quê? Por quê? Por causa do Evangelho. Quantas almas você já levou a Jesus? Não levante a mão. Pois bem, queridos, nós temos que levar. A um dia eu vou saber. Não, não fique este um dia eu vou saber. Está certo que muitas coisas nós vamos descobrir no céu, mas não fique esperando só por isso. E se não tiver nenhuma? E se não tiver nenhuma? Eu quero ter certeza de que algumas pessoas eu levei a Jesus. Não larguei na metade do caminho, levei-as ao batismo, oro por elas até hoje. Aqueles que são filhos e filhas teus, nossos na fé, nós oramos por eles a vida toda. Você passa por dezenas de igrejas como pastores, você não consegue orar por todo mundo, mas existem os filhos na fé. Esses filhos e filhas na fé, você ora até hoje. Não importa se eu passei pela igreja há 30 anos atrás, mas eu ainda oro. Quando eu me encontro, quando eu vou a Curitiba, quando nós fomos pastores em Curitiba há 30 anos atrás, e eu encontro pessoas, eu posso olhar nos olhos e falar, eu orei por você ainda hoje. Eu ainda orei por você hoje. Sim, mas não nos vemos há 30 anos. Sim, porque há pessoas que são filhos e filhas na fé. Tenha certeza de que você está salvando almas, queridos. Como? Usando o seu hobby, usando alguma coisa que você gosta de fazer. Pode ser motoqueiro. Um dia, lá num domingo, na cidade de Curitiba, eu vi um grupo de homens chegando no apartamento deles, na garagem, com a moto cheia de barro. Era barro no olho, barro na cabeça, barro em tudo. E o que é isso? Nós temos um ministério dos motoqueiros. Todo domingo a gente sai. E temos um grupo grande. Mas antes de sair a gente faz uma oração, porque a aventura é uma aventura, não é? Pode se quebrar todo. Então a gente ora antes, faz uma pequena reflexão, e aí saímos. E aí a gente depois convida essas pessoas para virem à igreja. E elas vêm. Ministério dos motoqueiros. Ontem no pôr do sol, fizemos o pôr do sol com o pastor Edson Romero e a esposa, a Valquíria. E ela estava dizendo que ali no NASP, ali em São Paulo, existe um ministério chamado Ministério do Skate. Esses jovens que gostam de skate, não sou eu, né? Lógico, vou me quebrar todo se eu puser o pé lá em cima de um skate. Mas esses jovens pegaram o skate deles, sábado à tarde, vão para a praça. Uma praça onde tinha pista para skate, todo mundo, vários jovens andando de skate, e eles lá também, fazendo amizade, porque a amizade tem que ter afinidade, não é? Você tem que ter coisas em comuns.
E depois, no outro dia, já levaram o violão debaixo do braço, já andaram de skate, depois sentaram lá na praça, tocaram uma música, cantaram juntos e de repente convidaram para ir à igreja com eles e estão indo à igreja. Pessoas que nunca teriam ido se não fosse através do ministério do skate. Hobbies. O hobby de pescaria. Convida amigos que você quer salvar para irem pescar com você, se é que você gosta de pescar. Você vai ter muito tempo para conversar com eles, porque você fica horas e horas com aquela vara estendida lá, né? Eu não sei como é que aguentam, né? Mas é o hobby, né? É o hobby, ficam lá. Tem tempo para conversar, só ouvindo o barulho da água, né? Conversa, faz uma oração, não é? Agradece pelo peixe que recebeu, não é? Enfim, queridos, Deus vai te usar quando você diz: eu quero salvar almas. Eu quero salvar almas. Escalar montanhas, né? Se você gosta disso, é um ministério não é? Do hiking. Quando John Wesley foi estudante em Oxford, na Inglaterra, ele tomou a decisão de só fazer amigos para Jesus, para levá-los para o céu. Eu li a história de John Angel James. John Angel James, um dos mais populares ministros da Inglaterra, ele conheceu a Jesus através de um amigo de quarto. Ele sempre via o amigo do quarto ajoelhado fazendo a sua oração. E John Angel James conta um incidente. Ele disse: aquela cena que eu via todos os dias dentro do meu quarto, aquele amigo ajoelhado orando, despertou na minha consciência, a minha consciência adormecida, e foi uma seta no meu coração. Já se passaram quase 50 anos, mas aquele quartinho e aquele jovem prostrado em oração, ainda os tenho na memória e jamais serão esquecidos. Eu li também a história de John Clough. John Clough, quando ele entrou para a academia de Burlington, descobriu que o seu colega de quarto era cristão. E John Clough falou para o seu colega de quarto cristão: eu não sou cristão, e aqui dentro desse quarto não tem Bíblia e não tem oração. Ponto final. E o amigo cristão pegou um giz, riscou assim no meio do quarto o giz, falou: olha, essa metade para lá é sua. Pode ficar sem Bíblia e sem oração, mas da metade desse risco para cá é meu espaço. E vai ter Bíblia e vai ter oração. E pela influência desse amigo, ele converteu o coração de John Clough, que se tornou um dos grandes ministros de Deus na Inglaterra. Queridos, no serviço fúnebre, depois que o pastor fez o sermão, o pastor percebeu que um jovem estava chorando muito junto ao caixão. E o pastor chegou perto dele, colocou a mão no ombro e disse: perdemos um bom amigo, não é mesmo? E aquele jovem disse: esse era o meu melhor amigo, porque foi ele que me levou a Jesus. Fazer amigos para Jesus. As nossas listas vão mudar quando nós tomarmos a decisão de fazer amigo para Jesus. A sua lista de aniversário vai mudar. Quem você vai convidar para a sua lista de aniversários? Quem pode trazer presente? A sua lista de casamento vai mudar quando você quer ganhar almas para Jesus. Não é aqueles que podem dar presentes, é aqueles que você quer salvar, para que venham assistir um culto na sua igreja, para que possam ouvir no casamento falando de Jesus. A festa de aniversário muda-se a lista, do casamento muda-se a lista, tudo muda quando o seu objetivo é missionário, quando você quer salvar almas, quer ter certeza de que você está cumprindo com o propósito que Deus lhe deu de salvar almas. No livro Serviço Cristão, página 118, diz assim: mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido de outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Não dá para guardar só para você Jesus. Se você ama Jesus, está apaixonado por Ele, Ele sai pelos poros. Você começa a conversar com uma pessoa, dali a alguns minutos você estará falando de quem? De Jesus.
John Knox, ele costumava orar dizendo: dá-me a Escócia, Senhor, ou eu morro. Por isso John Knox ganhou a Escócia para Jesus. Qual é a sua ambição, meu querido irmão? Ciência do Bom Viver, página 143. Diz assim: o Salvador se misturava com as pessoas. Você se mistura com as pessoas ou você é santo demais para se misturar com as pessoas? Os fariseus não se misturavam, eram santos demais, podiam se contaminar. Jesus se misturava com as pessoas. Por isso ele foi acusado de ser comilão e beberrão. Ele não era, mas ele foi acusado, porque ele estava sentado na mesa com os comilões e os beberrões. Porque Jesus se aproximava das pessoas que ele queria salvar. E você tem que se aproximar das pessoas que você quer salvar. Jesus se misturava com as pessoas, como alguém que lhes desejava o bem. Demonstrava sua simpatia por elas, satisfazia suas necessidades, conquistava sua confiança e então convidava: segue-me. Ciência do Bom Viver, página 143. O sal só presta quando ele é misturado com a massa. Você, sal da terra. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Só cumpriremos nossa missão se nos misturarmos com aqueles que nós queremos salvar. Agora, queridos, terminando. O pastor Mark Finley, ele estava passeando com seu papai. O seu papai foi levá-lo na cidade, num lugar em Nova York, onde ele tinha crescido. Estavam ali, Mark Finley e o seu pai. Quando eles pararam o carro num sinal vermelho, viram 4 bêbados sentados na calçada. Um daqueles bêbados se levantou, fedia álcool, camisa suja, roupa rasgada, calça rasgada, mas aquele bêbado se dirigiu até o carro deles e, chegando a cabeça na janela, disse: você tem $1 para me dar? Mark Finley não quis dar dinheiro para ele, com medo de que ele fosse beber mais. Pegou uma maçã e deu uma maçã para aquele bêbado. E o bêbado disse assim, mostrou a gengiva, não tinha nenhum dente. Eu não consigo comer essa maçã, olha. Não tinha nenhum dente. E Mark Finley pegou uma banana, descascou a banana, entregou a banana para ele. E ele então, pegando aquela banana, colocou a cabeça para dentro do carro, enfiou a mão, puxou a cabeça do Mark Finley, encostou no rosto dele e disse: obrigado, Jesus. E saiu caminhando. As pessoas veem Jesus em você? Tinha uma jovem cristã que costumava visitar uma choupana onde vivia uma mulher pagã, doente. Ela tinha feridas no corpo, cheirava mal, tinha pus. E esta jovem cristã ia ali semana após semana, lavou o corpo daquela mulher, curou as feridas. Foi ali dias após dia. E um dia, quando esta jovem cristã chegou, entrou na choupana, a mulher estava sorridente e disse para ela: essa noite eu sonhei com você. Ah, é? Então me conte o sonho. Ela disse: eu sonhei que era você. Mas quando você entrou na porta, a roupa era de Jesus. Quando as mãos que se estenderam para curar as minhas feridas, eu vi aquelas mãos, eram as mãos de Jesus. Mas quando ele se inclinou sobre mim e olhei no rosto dele, era o seu rosto. Era o seu rosto. Querido, Jesus só precisa do seu rosto, das suas mãos, do seu sorriso para salvar. Os salvos salvam, fazendo amigos para Jesus. Que Deus te dê o Espírito Santo para cumprir com esta missão. Amém, irmãos? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Amém.